Bom, pessoal, voltamos aqui com a segunda parte da nossa aulinha gravada, né, de filosofia para o primeiro ano do ensino médio. E agora eu vou fazer a leitura para vocês do trecho selecionado e depois vou acrescentar mais algumas informações sobre ele, tá? Então, o texto começa assim. Talvez alguém diga: Sócrates, será que você não pode ir embora, nos deixar em paz e ficar quieto, calado? Ora, eis a coisa mais difícil de convencer alguns de vocês, pois se eu disser que tal conduta seria desobediência ao Deus e que por isso não posso ficar quieto, vocês acharão que estou zombando e não acreditarão. E se disser que falar diariamente da virtude e das outras coisas sobre as quais me ouvem falar e questionar, a mim e a outros, é o bem maior do homem e que a vida que não se questiona não vale a pena viver, vão me acreditar menos ainda. E assim é, senhores, mas não é fácil convencê-los. Além do mais, não estou acostumado a pensar que mereço punição alguma. Se tivesse dinheiro, proporia uma multa, a maior que pudesse pagar, pois isso não me causaria nenhum dano. Mas o fato é que não tenho dinheiro, a não ser que queiram impor uma multa que eu possa pagar. Talvez eu possa pagar uma mina de prata, 100 dracmas, de modo que proponha essa penalidade. Mas Platão, aqui presente, atenienses, e Críton, Critóbulo e Apolodoro aconselham-me a propor 30 minas, oferecendo-se como fiadores. Então, proponho uma multa nesse valor e estes homens serão meus fiadores mais que suficientes. Então, olha só, nesse trechinho aqui, deste livro, né, que o Platão escreveu contando essa defesa que o Sócrates fez de si mesmo, né, ele dizia que ele podia se defender porque ele não tinha feito nada de errado, né? Então, seria mais do que justo que ele mesmo empreendesse a sua defesa, né? Então ele vai dizer que seria muito difícil convencer aos homens, aos juízes ali, que ele não podia ficar calado, né? Porque se ele dissesse que era desobediência ao Deus, se ele dissesse que falar da virtude e das outras coisas sobre as quais se fala e questionar a si mesmo e aos outros é o bem maior do homem, né? Eles também não acreditariam, né? E por último, ele fala aqui de uma multa, né? O Sócrates era extremamente pobre, né? Então ele usa nesse trecho aqui de uma certa ironia, né? Ele não podia pagar, né? Ele não tinha dinheiro para pagar uma multa, né? E uma multa não seria barata, né? Então, ele até faz uma ironia aqui com os seus discípulos, como se eles pudessem ser os seus fiadores, né? Mas na verdade, o Sócrates queria dizer com isso que qualquer tipo de punição que fosse dada a ele não seria uma punição justa, né? Porque ele não tinha feito nada de errado, né? Mas ao mesmo tempo ele não iria fugir daquilo que os homens haviam preparado para ele, né? Olha só esse trecho como é muito forte, né? Ele vai dizer: questionar a mim e a outros é o bem maior do homem, e a vida que não se questiona não vale a pena viver, né? Se a gente leva uma vida sem questionamentos, sem essa vontade de ir para frente, né, que as questões trazem, não vale a pena viver, né? Se a gente não pensa sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, não vale a pena viver, né?
Não passará muito tempo, atenienses, e serão conhecidos e acusados pelos detratores do Estado como assassinos de Sócrates, um sábio, pois sabem que quem quiser difamá-los dirá que fui sábio, embora não o seja. Agora, se tivessem esperado um pouco, o que desejam teria ocorrido espontaneamente, pois veem como estou velho, quão avançado em anos e próximo da morte. Digo isso não a todos, mas àqueles que votaram pela minha morte, e a eles também tenho algo mais a dizer. Talvez pensem, senhores, que fui condenado por me faltarem as palavras, que os teriam feito absolver-me caso achasse correto fazer e dizer tudo para conseguir a absolvição. Longe disso, e no entanto foi por uma falta que me condenaram, não todavia uma falta de palavras, mas de cinismo e descaramento, além da falta de vontade de dizer-lhes as coisas que vocês mais gostariam de ouvir, né? Então o Sócrates diz aqui que estes homens que pedem a sua morte, né, vão ser conhecidos na posteridade como assassinos de Sócrates, um sábio, né? Embora o Sócrates tenha consciência que não é sábio, né? Aqueles que quiserem difamar os seus acusadores dirão que ele era um sábio, né? Então, ele vai aí provocando esses homens mais um pouco, né? Porque houve uma votação, né? A maioria votou que Sócrates deveria morrer. Só que, como eu disse lá no começo, eles esperavam que o Sócrates implorasse pela vida e que acontecesse no máximo um exílio, né? Que ele fosse mandado para um outro lugar. Mas, na verdade, o Sócrates não queria fazer isso, porque se ele delimitasse ou se ele propusesse uma pena para si mesmo, né? Eu devo ser exilado, ou eu devo isso, ou eu devo aquilo, ele estaria admitindo uma culpa que ele na verdade não tinha, né? Então, desculpem, é por isso que ele diz que as coisas que esses homens mais gostariam de ouvir era o Sócrates suplicando pela vida, né? Como alguém que fez alguma coisa de muito errada e precisa desesperadamente ser perdoado, né? Mas o Sócrates não tinha feito nada de errado, a não ser pensar e exercer esse direito, essa capacidade de usar a própria razão. Vocês gostariam de me ouvir gemer e lamentar e dizer e fazer coisas que, insisto, são indignas de mim, coisas que vocês estão acostumados a ouvir de outros. Mas não achei que devesse, ante o perigo em que me encontrava, fazer coisa alguma indigna de um homem livre. Nem me arrependo agora de ter feito minha defesa como fiz, mas prefiro morrer depois de uma defesa dessas do que viver depois de uma defesa do outro tipo, pois nem no tribunal nem na guerra devemos, eu ou qualquer outro homem, tentar escapar da morte, seja qual for o preço. Nas batalhas é muito comum um homem evitar a morte depondo as armas e implorando misericórdia aos perseguidores, e há muitas outras maneiras de escapar à morte, ante perigos diversos, quando se aceita fazer e dizer qualquer coisa. Mas, senhores, não é difícil escapar à morte. Muito mais difícil é escapar à iniquidade, pois essa corre mais do que a morte. Né? Então ele está reforçando aqui o que nós tínhamos dito antes, né? Que não seria digno de um homem livre implorar pela vida diante de faltas que ele não cometeu, né? Então, ele não faria isso. Ele não está disposto a fugir da morte e confessar, né, um crime que não cometeu, né?
Então ele diz que é preferível morrer a partir da defesa que ele fez de si mesmo do que viver por ter usado de artifícios covardes aí, né? De artifícios dominados pelo medo, né? Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês essa postura coerente do Sócrates, né, de defender o seu direito de pensar e de auxiliar as pessoas a pensarem por si mesmas, né? E eu espero que quem tiver curiosidade procure e leia o livro todo, Apologia ou Defesa de Sócrates, que vale muito a pena, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima.